Olá, a TV Folha começa agora mais um programa de entrevistas durante esse período de isolamento social. Hoje a gente vai falar com o Paulo Pedrosa, ele é presidente da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, e ele foi secretário executivo do Ministério das Minas e Energias. Queria começar com alguns números aqui, né? Depois, se tiver alguma diferença, você me corrige, por favor, que o gás natural no Brasil ele representaria aí cerca de 12%, né, da fonte de energia que o país usa, que com esse novo marco, né, que está sendo discutido no Congresso Nacional, haveria até a possibilidade de investimentos aí nessa área, que chegariam entre 50 a 60 bilhões de reais, e segundo uma estimativa da empresa de pesquisa energética, né, a EPE, o Brasil poderia triplicar aí até 2030 a produção média de gás, né, passando de 50 milhões de metros cúbicos dias para quase 150, 147 milhões. Enfim, esses são os grandes números, né? Eu queria te ouvir um pouco aí sobre esse mercado, como é que ele está hoje e as perspectivas aí com a aprovação do marco. Seus números são iguais aos meus, mas eu acho que talvez fosse bom a gente começar olhando assim o macro. Primeiro dizer, o Brasil é o país da energia. A nossa vocação pela energia é enorme. A gente tem um potencial hidrelétrico ainda a explorar, a gente tem muita energia solar e eólica, somos campeões mundiais nisso. Nós temos o potencial da energia da biomassa, da cana, não é? E nós temos agora uma produção de gás que virá do pré-sal enorme, e nós podemos nos beneficiar do gás barato do mercado global, que pode vir da Bolívia por tubos e pode vir nos terminais de regaseificação na costa do Brasil por navios. Essa é uma vantagem comparativa que, infelizmente, vem sendo deteriorada. Quer dizer, nós somos o país da energia barata e da conta cara. É o que acontece, por exemplo, no setor elétrico, em que metade do que a gente paga das nossas contas já não é mais energia, são penduricalhos, ineficiência, subsídios, que foram sendo pendurados na conta, proteções, reservas de mercado. Então, agora, a grande oportunidade é o nascimento do mercado de gás, né, que ele não deve nascer com os vícios que hoje a gente está combatendo no setor elétrico. Então, tem essa onda de gás do pré-sal, e nós precisamos oferecer ao país um mercado no prazo rápido, porque senão os produtores do pré-sal, que são produtores de petróleo, eles têm que ganhar dinheiro com o petróleo, eles pagaram as licenças para o governo e têm que produzir petróleo para vender. Se a gente não tiver um mercado com regras claras no Brasil, eles vão reinjetar o gás do pré-sal ou liquefazer para exportar. Então, esse é um momento muito importante em que o Brasil está fazendo escolhas. O que nós vamos ser no gás, particularmente? Nós vamos repetir os modelos do passado e pedalar mais um pouco o caminho dos monopólios, ou nós vamos criar um grande mercado, né, de preços competitivos? É isso que está acontecendo. O Congresso deve votar nas próximas horas, talvez, certamente nos próximos dias, o novo marco do gás. E vai passar, Paulo, do jeito que vocês acham que seria adequado? Bom, tem um texto de convergência, né? Esse texto resultou de anos de negociação do governo e de um bom tempo na Câmara dos Deputados também. É um texto que talvez não seja o ideal para ninguém. Nós, indústria, abrimos mão de muita coisa que nós gostaríamos, como o acesso direto aos gasodutos de transporte, mas é o texto possível e necessário. Esse texto está consolidado no parecer do relator, que é o deputado Laércio, e tem o apoio do governo. E apoio dos produtores e dos transportadores de gás. Agora, o segmento de distribuição de gás, e investidores em companhias de gás e gasodutos que hoje não existem, estão trabalhando mudanças no texto, mudanças que podem deformar a proposta que está colocada hoje
no relatório do parecer do deputado Laércio. Esses interesses contrários aí seriam de quem exatamente? Bom, são interesses, por exemplo, de distribuidoras em estados em que não tem gás e dos sócios dessas distribuidoras, muitas delas têm maioria de capital privado, apesar de serem estatais, não é, que gostariam que essas empresas se viabilizassem. Então, por exemplo, para elas, se eu magicamente colocar uma termoelétrica, digamos, no meio do Centro-Oeste, uma termoelétrica gigante, essa termoelétrica vai precisar de gás. Então, eu vou ter que construir um gasoduto até lá. E, ao construir o gasoduto para atender a termoelétrica, eu viabilizei a oferta de gás e aquelas empresas se tornarão viáveis. É claro que esse custo será pago pelo consumidor de energia elétrica do Brasil inteiro para fazer o desenvolvimento do setor de gás. Mas é um interesse que é legítimo, mas ele tem se movimentado muito, né? E há interesses também, por exemplo, de empresas que gostariam não de um grande mercado nacional integrado pelos grandes gasodutos, em que muitos compradores disputem o espaço com muitos vendedores, mas gostariam de soluções em que a gente acaba com o grande monopólio da Petrobras, mas termina favorecendo a criação de pequenos monopólios locais em torno daqueles campeões regionais ali que vão importar o gás, circular o gás nos próprios tubos e vender aos seus consumidores de uma forma integrada. Então, é um conflito entre um grande mercado nacional ou pequenas áreas com campeões locais trocando sobras de gás por capilaridade na ponta das suas redes. Quer dizer, são modelos, é um pouco, talvez, assim, o Brasil velho e o Brasil novo, né, que estão presentes nas discussões todas. Isso esteve presente na discussão do saneamento, na reforma trabalhista, na reforma previdenciária, e marca o setor elétrico. Quer dizer, é sempre o enfrentamento do modelo do bem localizado contra o mal distribuído. Bom, vamos lá, né? Você citou aí algumas reformas recentes, né? A Previdência, a reforma trabalhista, a questão do novo marco do saneamento, e principalmente esse último, né, Paulo, requer aí até as estimativas de investimento são aí bilionárias, etc., assim como no setor de energia, né? Eu queria te perguntar o seguinte: aprovado o marco, né? Tem clima hoje no Brasil, por exemplo, para investidor externo vir para essa área? Que a gente tem ouvido falar muito de que, olha, o Brasil tem grandes oportunidades de negócio, etc., mas está todo mundo muito ressabiado com a questão do ambiente macroeconômico, político, etc., né? Aprovado isso, você acha que vem mesmo investimento? Primeiro, a gente está vivendo um cenário de muita liquidez de capital. Tem muito capital disponível no mundo, inclusive no país, né? Hoje, com a redução do juro, nós estamos procurando o que fazer com o dinheiro das nossas economias, porque elas estão rendendo muito pouco nas aplicações tradicionais. E o mundo está assim. E o segundo ponto que a gente tem que refletir é uma coisa que eu ouvia muito de um amigo há anos atrás. Ele dizia: quando me contemplo, me deprimo. Quando me comparo, me exalto. E ele repetia tanto isso que eu fixei a ideia. Então, quando a gente olha para o mundo, vamos olhar para o mundo, né? A gente olha a Rússia, né, e lê os jornais do que está acontecendo na Rússia, né, sobre o ambiente político lá e as confusões internacionais. Olha para a Turquia, olha para a Argélia, olha para o Peru, olha para a Argentina. Quer dizer, quais são os países que competem com o Brasil na atração do capital internacional? Olha para o México. Então, quando a gente olha para esse ambiente de países com os quais a gente compete, né, nós temos instituições que são boas, né, nós passamos por um processo democrático, né, que retirou presidentes da República, né, nós temos instituições que funcionam. Então, eu acho que se a gente errar menos, né, o potencial que nós temos de atrair capital a um custo baixo para investir no modelo de infraestrutura é enorme. Eu acho que o segredo agora, inclusive, digamos assim, um equilíbrio. Você tem que reduzir o risco do investidor para reduzir o custo de capital, mas você não pode reduzir o risco a ponto de impedir a competição. Então, como é que você equilibra o modelo
para ter o benefício da competição e ter o investimento com capital barato. E eu dou um depoimento, que no setor de gás existe uma energia incrível. Pouco antes da pandemia, eu fui num evento em Sergipe, que é um estado pequenininho, mas muito corajoso no gás. É o estado do relator da lei do gás, o deputado Laércio. Eu participei de um evento, com um encontro na noite anterior, e eu circulei entre as pessoas. Então, tinha gente falando em trazer caminhão da China para levar gás de caminhão, tinha gente mostrando panfleto de microcentrais para liquefazer o gás em pequenos poços e vender para pequenos mercados. Quer dizer, tinha gente querendo trazer navios e fechar contratos, me procuravam para dizer: olha, você não quer reunir o seu pessoal, que eu vou trazer por navio grandes quantidades de gás. Então, essa diversidade, explorando diferentes soluções, né, no ambiente de regras claras, pode, ao mesmo tempo, trazer capital para o Brasil e trazer essa competência competitiva que nós também temos aqui no território nacional. Recentemente, em Pernambuco, né, uma empresa está levando gás para Petrolina de caminhão, trazendo por um terminal de regadeificação. Então, assim, as chances do país são enormes. A lei do gás, ela é tão importante sob o ponto de vista do investimento quanto a de saneamento. E o efeito dela na economia e na produção é potencialmente enorme. O que não pode é ela ser capturada por esses interesses do passado, que querem morder uma fatia maior de um bolo menor. Não, sem dúvida. Você citou aí o caso, né, do estado de Sergipe. Não há dúvida de que há uma gana, né, empreendedorística no Brasil, etc. O problema sempre é esse ambiente, né, macroeconômico, que as pessoas ficam muito ressabiadas, né? É mais nesse sentido que eu pergunto, né? Porque você vai, no investimento desse, você vai fazer um cálculo de longo prazo, né? Enfim, estamos aí com essas contas públicas numa situação complicada e tal, é mais nesse sentido, né? Não tenho dúvida de que há interesse. Todo esse movimento ele tem que ser privado, quer dizer, o que a gente tem que fugir é de usar dinheiro público, né? O investimento ele tem que ser privado. A ideia, por exemplo, que se tentou muitas vezes de colocar na tramitação de projetos, usar recursos do Fundo Social para pagar a construção de gasodutos, isso não cabe no Brasil de hoje, né, com 100 milhões de brasileiros sem saneamento em casa. Não, eu ia te perguntar, você citou, né, a questão desse exemplo lá de Petrolina, transporte de caminhão, etc. A pergunta que eu faria em relação às redes de distribuição, né? Eu estava vendo um relatório, o Brasil tem uma rede de distribuição de gás menor que da Argentina, é isso mesmo? Por que ela ficou tão limitada assim? É verdade, mas a gente tem que tomar cuidado com o número e ver a informação que ela realmente traz. Quer dizer, na verdade, nós temos uma rede de grandes gasodutos que ela é pequena, 9.400 quilômetros. Agora, ela está sendo subutilizada. Então, o primeiro movimento que a gente tem que fazer é utilizar o que a gente tem e expandir com racionalidade, porque tem uma linha de pensamento clara que quer universalizar o tubo. Muitas das empresas distribuidoras de gás têm contratos de concessão de 50 anos com a garantia de retorno de 20% ao ano depois de pagar imposto de renda sobre o investimento e sobre o custeio. Quer dizer, se você manda botar granito no banheiro da sede, você ganha 20% na tarifa sobre o granito que você botou no banheiro. Quer dizer, imagina como é que essa empresa decide na hora de mandar um representante para um seminário no exterior. Vai de primeira classe, vão 10 pessoas, porque eu ganho 20% em cima do custo. Então, isso criou uma lógica de enterrar tubo. Então, a gente tem que ver, o tubo tem que ser o meio para o desenvolvimento e não um fim em si mesmo. Mas, senão, nós vamos criar uma justificativa, né, que vai dar a cada brasileiro o seu próprio tubo de gás na porta de casa. Mas o custo dessa infraestrutura vai ficar, em grande parte, ociosa. E o Brasil não é um país frio, que o brasileiro precisa do gás para não morrer de frio no inverno. Então, você termina duplicando o atendimento energético dele pela rede elétrica, que essa sim tem que ser universalizada, e pela malha de gás, com a sociedade pobre como a nossa, investindo para duplicar o atendimento. O importante é que o bujão de gás, esse sim,
caia de preço, e vai cair com o gás que vem do pré-sal. Porque no Brasil nós temos 14 milhões de famílias cozinhando com lenha. Então, esse é o problema para ser resolvido, não é dar o tubo para cada um. Isso que eu queria te perguntar, como é que fica a questão dos preços, né? Num cenário aí mais ou menos ideal, né, que está esse cenário de convergência, como você falou, como é que fica aí para o consumidor final a perspectiva de tarifas na área do gás? Eu tenho que dizer o seguinte, quer dizer, o preço, com muito cuidado aqui, até porque eu tenho conversado muito com o IBP, com a Tegás, até aprendi a não dizer que eu quero gás barato, quero gás competitivo. Então, o preço do gás é aquele que vai resultar das decisões voluntárias dos vendedores e dos compradores, portanto, será bom para os dois. Quem vai dizer o preço é o mercado. Eu posso especular aqui para ter níveis de referência. Quer dizer, o gás trazido em navio e regaseificado, ele é oferecido aí hoje em contratos de médio e longo prazo, talvez na faixa de $6 o milhão de BTU. Então, significa que antes de botar no navio e antes de liquefazer, ele chega na costa talvez a algo como $4, para ter uma referência. Então, a gente tem um gás que pode, na costa, dependendo do volume, porque o produtor tem que vender muito gás para produzir petróleo, que ele ganha dinheiro do petróleo. O gás é o problema que ele tem que resolver. Então, assim, é capaz que ele entregue gás fazendo sentido para ele a preços bem baixos, inferiores a $4, talvez, desde que o consumo seja firme e em grandes volumes, numa termoelétrica na base ou nas grandes indústrias. Então, assim, se o gás vai chegar na costa nesse padrão, a gente pode ter mais $1 para o transporte, $1 para a distribuição. Então, é muito razoável falar em preços de gás na faixa de $6, quando hoje está 14, 12. Então, o gás pode cair à metade e com volumes maiores, quem sabe mais. E é isso que vai acionar gatilhos de produção, porque a indústria só produz quando o preço do gás cabe no preço do produto dela. O Brasil hoje importa muito fertilizante. Por que importa fertilizante? Porque se eu usar o gás para produzir o fertilizante, ele fica mais caro do que o fertilizante que eu trago de navio. Mas na hora que o gás for barato, eu vou produzir fertilizante no Brasil. As fábricas de Sergipe estão sendo retomadas com essa perspectiva do gás barato. Metanol, que é um produto base da indústria química, e a gente está importando. Então, a fábrica de metanol está parada. Vamos acionar. Então, os gatilhos de competitividade vão começar a ser acionados. E aí o gás vai ser usado, por exemplo, nos fornos das siderúrgicas. Tem associado da Abrace trazendo carvão da Austrália para queimar em alto forno. Porque ele quer? Não, é claro que ele prefere usar o gás, que tem essas empresas todas têm metas de emissões e o gás ajuda muito. Mas com o preço correto, ele consegue não trazer o carvão da Austrália e usar o gás. Né? Então, é um movimento, um ciclo virtuoso, em que o preço ele tem que ser bom para o produtor e bom para o consumidor, em decisões voluntárias, mas os negócios vão acontecer, na minha opinião, nessa faixa, digamos assim, de 4, quem sabe um pouquinho menos, para $8 é uma faixa em que vai flutuar, que é muito menor do que a faixa que a gente tem hoje, que vai de 12 a 14, por exemplo. Paulo, vou aproveitar essa oportunidade para quem está nos assistindo entender um pouco. Queria que você explicasse. Todo mundo tem gás, né? Você tem o gás no botijão, gás na rua, etc. E agora, como você está falando, essa oportunidade aí do pré-sal vai gerar muito gás, que às vezes é um problema até para o produtor de petróleo, né? Queria que você explicasse um pouco como é que funciona a extração do gás nesse processo, para as pessoas entenderem de onde é que vem e por que vai ter mais gás disponível, né? Primeiro, eu acho que tem que começar com uma explicação bem básica, não é? Do que é o gás. Então, assim, o gás começa sendo uma molécula de carbono com 4 moléculas de hidrogênio em volta. Esse é o gás mais leve de todos, metano. Aí tem o etano e vai indo, propano, butano, 2 moléculas de carbono cercadas de hidrogênio, 3 cercadas de hidrogênio, 4 cercadas de hidrogênio,
4 e 5 é o gás de bujão, que não é o gás natural que vai em tubo. Como ele tem mais moléculas de carbono, você consegue liquefazer ele numa pressão menor. Então, dá para botar num bujão de aço. Não precisa ser um navio criogênico a menos 200 graus para transportar o gás. Ele vai num bujão de gás. Então, 1, 2, 3, 4. Aí vai indo um pouquinho mais, vem o fluido de isqueiro, que é um líquido que vira gás ali. Um pouquinho mais, aí vai indo. É a nafta, é a gasolina. E lá na ponta final, muitas moléculas de carbono, você pode entender que é o asfalto. Então, no fundo, do gás mais leve ao asfalto mais pesado, né, são moléculas de carbono de tamanhos diferentes, e, é claro, com impurezas e com outras. Mas esse tudo isso sai junto debaixo do solo, em situações. Tem campos em terra e tem campos no mar. Tem campos que produzem só gás, tem campos que produzem gás e líquidos, tem campos que produzem gás, líquido e óleo leve, gás líquido, óleo leve e óleo pesado, e variam. Tem campos que são mais próximos da superfície, tem campos que são lá no fundão, embaixo da camada de sal, como os campos do pré-sal, mas no fundo você cava um poço e tira algo que vem dentro dele. Esse algo varia na sua composição. Inclusive, quando esse algo que é extraído sai da plataforma, por exemplo, e chega na costa, passa por uma estação de tratamento chamada UPGN. Ali eles separam o gás de bujão, separam a nafta, fazem o tratamento, e o gás já tratado é colocado nos grandes tubos nacionais para circular pelo país. Quando esses grandes tubos nacionais chegam próximos das áreas locais, eu tenho um registro chamado City Gate, portão da cidade, digamos. Ali é a conexão do grande gasoduto nacional com o gasoduto de distribuição local. Então, seria como se saísse da rede básica do setor elétrico e entrasse na rede da Eletropaulo, como se saísse dos grandes tubos nacionais de transporte e entrasse na rede da Comgás. Esse é o modelo de forma simplificada. Então, o consumidor, quando ele paga a conta, ele paga nessa conta acoplado o tubo do gás, o tubo local, o tubo nacional, o tratamento do gás, o escoamento do gás da plataforma até chegar no tratamento e a própria molécula de gás que passou por esse processo todo para chegar nele. Quando a gente fala em mercado livre, por exemplo, é quando o consumidor paga para a distribuidora local o tubo, mas compra o gás que passa pelo tubo livremente no mercado de forma competitiva, que é um pouco que essa lei vai permitir. E você citou, né, a questão do alto forno, que tem gente importando carvão da Austrália, etc. Quem seriam os grandes consumidores do gás natural no Brasil? A indústria de vidro é um grande consumidor também, né? A indústria de cerâmica, 40% do custo da cerâmica é energia. A indústria siderúrgica, a indústria química, a indústria de cimentos. E, no fundo, vamos pensar o seguinte: o que o brasileiro quer? É a casa própria e o carro próprio. O seu carrinho, a sua casinha. Então, na casa é aço, é cimento, é vidro, é cerâmica. No carro, de novo, é borracha. São todos eles produtos que, nas suas cadeias produtivas, começam usando muita energia. Então, esse novo mercado de gás vai baixar o custo de produção e dar competitividade aos produtos nacionais. Se prevê a geração de 4 milhões de empregos em 5 anos, mas, fundamentalmente, nós vamos triplicar a produção nacional industrial a partir de gás e reverter o que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, o consumo dobrou no país e a produção industrial ficou estável. Quer dizer, nós estamos atendendo o nosso consumo importando produtos, porque perdemos competitividade. Então, tem um espaço enorme para crescer aqui no mercado nacional e tem muito para ganhar mercado externo a partir da energia competitiva. Quer dizer, essa oferta, eu estou entendendo o seguinte, né, Paulo? Essa oferta de gás em função do pré-sal, ela é praticamente inexorável, já que a produção do pré-sal vai continuar.
Quer dizer, o que está em jogo agora é se a gente vai aproveitar isso ou não, não é isso? Veja, eu acho que eu até reconstruiria sua frase, que você disse, a oferta de gás vai, na verdade, vamos dizer assim, a disponibilidade de gás vai aumentar. Mas, por exemplo, em frente a São Paulo, um grande produtor internacional que tem uma plataforma com a capacidade grande de produção de gás, há pouco tempo atrás tomou a decisão de comprar supercompressores para reinjetar ao máximo o gás dele. Ele fez isso, ele está errado? Ele não está errado, porque ele precisa faturar o petróleo, porque ele tem um plano de negócios, que se ele atrasa o plano de negócios, ele perde uma fortuna. Então ele olhou para o Brasil e disse, cadê a capacidade do Brasil de usar esse meu gás para desenvolver o país? E o Brasil olhou para ele e disse, nem venha, porque você não vai conseguir. E ele foi levado pela nossa incapacidade como país a reinjetar ao máximo. Aí tem gente que diz, vamos proibir a reinjeção. Você não pode, porque assim, ele pagou para o governo pelo direito de ter aquela área. Então ele vai dizer, você está me obrigando, então me devolve os 50 milhões que eu paguei pelo meu direito da área. Vocês é que não tiveram a capacidade de criar um mercado. Então, esse é o desafio que está sendo colocado agora para a Câmara dos Deputados e, em seguida, para o Congresso. Nós vamos dar ao país essa base, esse modelo regulatório voltado para a competição, aproveitar esse gás e promover o desenvolvimento ou não. E a batalha vai continuar em cada estado, porque no gás, ao contrário da energia elétrica, cada estado tem a sua regra. Então, alguns estados vão ser mais eficientes, e o Rio, por exemplo, tem uma regulação muito melhor do que a de São Paulo. Sergipe está saindo na frente. Então, essa competição entre os estados também será boa para fazer o gás avançar. Paulo, como é que fica o papel da Petrobras nesse cenário todo, né? E como é que você vê aí o legado, né, desse monopólio que a Petrobras tem praticamente nessa área até aqui? Primeiro, eu não sou porta-voz da Petrobras, não falo pela companhia, estou aqui especulando. Mas digamos assim, a Petrobras ela fez parte de um modelo em que, de um lado, era monopolista, mas, de outro, ela era usada pelo acionista majoritário, pelo governo, muitas vezes contra o interesse do minoritário, por exemplo, para fazer investimentos desnecessários, né? Ou para segurar o preço dos seus produtos para evitar a inflação, né? Isso foi muito ruim para a companhia. Então, a companhia melhorou muito na governança, na visão de mercado dela, e eu entendo que a Petrobras é uma grande ganhadora com a criação de um mercado competitivo de gás no Brasil, porque isso protege a empresa que tem uma perenidade na economia brasileira de todos os futuros governos que possam querer interferir no mercado. Porque ela vai dizer, você vai interferir em mim, você vai me obrigar a vender mais barato, e o competidor que está do lado, então, a Petrobras, eu acho que ela tem sido uma protagonista desse movimento de melhora do mercado, porque ela vai poder desinvestir de áreas que talvez não sejam a vocação dela e que tem um custo de capital diferente do pré-sal, que é a grande vocação dela, mas, ao mesmo tempo, ela vai desinvestir com a segurança que aquilo não vai ser apropriado por alguém que seria, por exemplo, um monopólio privado muito ruim para todo mundo. Então, eu tenho a impressão que é do interesse da Petrobras que se desenhe e se consolide esse grande mercado nacional, porque ela vai, como muitos outros, ela vai prosperar nesse sistema. Vai vender, talvez, mais gás do que ela vende hoje, mas vai ter 40% do mercado, 50% do mercado. Como você disse, né, acaba sendo um mecanismo até de hedge de preço deles, né, que você não vai poder usar politicamente, porque vai ter o competidor que vai vender mais competitivo ali depois. Né? Perfeito. Uma última pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: bom, a gente está aí com o marco, então, para ser votado, né, a perspectiva nesse plano de consenso aí é que se aprove. Como é que você vê, então, se você olhasse se tudo correr, né, como você está colocando, como é que você vê o cenário, digamos assim, vamos olhar para o Brasil nessa área do gás daqui a, digamos,
10 anos, né? Como é que o Brasil vai estar em uma década nessa área, tanto do ponto de vista da participação do gás natural na fonte energética brasileira, né, no mix, como em grandes consumidores, etc. Que tipo de Brasil você vê para o gás daqui a 10 anos, por exemplo? Deixa eu começar dizendo o seguinte: é como se nós estivéssemos agora numa encruzilhada, né? Nós estamos ali parados e aqui tem vire para cá para ir para Brasília, vire para cá para ir para Recife. Então, nós estamos ali. Então, onde é que a gente vai estar daqui a 2 dias? Para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para a encruzilhada agora para dizer para que lado a gente está indo, porque são duas respostas diferentes. Então, nesse momento que a Câmara vai votar o projeto do gás agora, o nosso esforço da indústria, né, das 65 associações do movimento Gás para Sair da Crise, do Fórum Nacional da Indústria, da CNI, do Instituto Brasileiro do Petróleo, da Associação dos Transportadores da ATGás, é dar informação para os parlamentares. Porque o voto com informação ele é melhor, ele tem qualidade. E nós precisamos informar, porque há quem esteja levando informações erradas aos parlamentares. Por exemplo, tem parlamentar do Rio de Janeiro, que é o estado mais beneficiado, que não demonstra entusiasmo pela lei do gás. Só pode ser falta de informação. Quer dizer, tem parlamentar de estado que tem distribuidora de gás e que tem gasoduto e que tem uma vocação, está crescendo muito na energia renovável, defendendo a solução de termoelétricas, que vão ser colocadas longe dele, vão aumentar a tarifa de energia do estado dele e vão ocupar a fatia do crescimento do mercado que a renovável do estado dele teria. Então, só pode ser falta de informação. Alguém contou a história errada para esse deputado, porque não parece fazer sentido o movimento que ele está fazendo. Então, nós estamos trabalhando muito a informação. Esse é o momento até a hora da votação, que, como eu disse, pode acontecer daqui a pouco. Então, se o Brasil seguir o caminho do novo mercado de gás, que é muito defendido pelo ministro Paulo Guedes, pelo ministro Bento, eu acho que em 10 anos nós teremos crescido meio ponto percentual a mais no PIB por ano. É pouco? Não, não é pouco, não. A diferença entre você crescer 2 ou 2,5, entre crescer 1 ou 1,5, né, entre cair 1 ou cair meio, é enorme. Nós vamos gerar, nos primeiros 5 anos, 4 milhões de empregos. Nós vamos diversificar a nossa economia. A gente parou de exportar alumínio quase, e estamos exportando bauxita, minério. Então, quem sabe a gente pode estar exportando a asa do avião com a liga de alumínio lá na frente. A indústria de cerâmica, que já foi das mais pujantes no mercado internacional, vai recuperar essa capacidade. Então, em um caminho, tem um ciclo virtuoso que os governos vão arrecadar mais, né, e que nós vamos consolidar um ambiente de investimento privado competitivo. Né, e isso, de certa forma, melhora a nossa cultura, melhora até a nossa política. Seguindo outro caminho, nós vamos repetir um modelo que dominou o setor elétrico. O modelo de fazer o bem localizado em troca do mal distribuído, de fortalecer interesses localizados no setor de gás, favorecer os monopólios, e repetir um pouco a nossa história do passado. Então, nós vamos escolher um futuro mais medíocre. O gás vai ficar um pouco mais barato? Vai, porque o gás está caindo no mercado internacional, mas não vai acionar aqueles gatilhos para produzir metanol, para produzir aço, para usar no forno da siderúrgica, porque hoje se paga $4 de distribuição. É mais do que tudo que se paga lá fora. Então, se não houver um enfrentamento disso, inclusive no nível de cada estado, aí nós teremos ido para uma região, por uma direção completamente diferente. Então, a minha resposta eu não posso dar, porque nós estamos agora parados na encruzilhada. Eu acredito nessa capacidade de informar o Congresso, né, e de ter uma boa decisão. Será que vai ter que haver algum ajuste? É possível, é parte da democracia, né? Mas eu sinto no relator uma pessoa muito preparada, e em muitos momentos nesse processo você se encanta com a discussão, o processo democrático, movimentos como esse do Centro de Liderança Pública aí de São Paulo, né? Ele tem ajudado, as pessoas procuram e
e vão participando, vão trazendo essa agenda de um Brasil melhor. Então, acho que assim está na hora de todo mundo participar. Né? Nós ontem conseguimos um tuitaço, conseguimos fazer o Geyser Trending Topics nas redes virtuais, né? E nós temos que mobilizar essa estrutura para fazer pressão, para levar informação e puxar, né, o nosso caminho para essa estrada que parece que é a melhor. Muito bem, Paulo. Quero agradecer aí. Vamos ver se nessa encruzilhada aí o sinal abre verde, já não é? É isso aí. Muito obrigado.